O que o tão aclamado O Agente Secreto tem a ver com ciência? Olá, meu nome é Camila Valença e esse é o Camila em Biotech. Aproveitando a temporada de premiações de filmes, nós temos O Agente Secreto, um filme brasileiro protagonizado pelo Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro, que, claro, é uma grande promessa para o Oscar desse ano. Nesse filme, temos a história de um professor e pesquisador, Armando, que é protagonizado pelo Wagner, que enfrenta um conflito com um poderoso da indústria em relação a uma patente. Patente essa no filme que é depositada por uma universidade pública. Apesar de essa discussão entre a patente, a indústria e a universidade aparecer como plano de fundo para o filme, algumas discussões podem ser abertas. Primeira delas, o que é uma patente? A patente é um título legal que concede ao inventor direitos autorais sobre uma invenção por um tempo determinado. Essa patente, ela permite que terceiros utilizem a metodologia ou que utilizem a invenção, o modelo de utilidade, porém eles precisam receber a liberação dos inventores daquela patente. No Brasil, as patentes são concedidas por um Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Mas por que eu falei que é um direito concedido temporariamente? Porque quando se trata de um modelo de utilidade, ele tem a validade de 15 anos pertencente aos inventores. E quando se trata de uma invenção, ele tem um período aí de 20 anos pertencentes aos inventores. Após esse tempo, a patente, ela, entre aspas, fica aberta e daí ela fica disponível para outras pessoas poderem reivindicar ela. Sabendo agora o que é uma patente, se é que você não sabia, a gente tem mais ou menos uma noção do porquê que acontece tanto estresse em relação ao industrial e em relação ao professor universitário / pesquisador. Nessa situação, chega no segundo ponto de discussão. O industrial acusa o professor, o Armando, de querer se utilizar do dinheiro público para ganhar dinheiro. E quanto a isso, não existe problema nenhum. Os inventores da patente, eles têm porcentagens de contribuição para a invenção e, consequentemente, eles possuem aí uma parcela, uma fatia do bolo em relação ao lucro que aquela patente vai gerar. Mas abre-se um adendo gigantesco. A patente, apesar de ter e levar o nome dos inventores, antes de tudo, ela leva o nome da universidade, ou seja, a patente ela é depositada pela universidade, logo, ela pertence à universidade. Então, o fato do industrial querer achar que o professor está querendo ganhar dinheiro em cima do dinheiro público é só a prova de que realmente, para a época até, não era algo tão esclarecido. E esse dinheiro, ele só é ganho caso alguma indústria ou alguma empresa tenha a intenção de pegar a patente e utilizar ela. Então, é pedida a concessão dos direitos e em cima disso é pago um valor, que no caso seriam os royalties, para os inventores e para a instituição que depositou a patente. Mas por que esse sentimento de ameaça era tão presente em relação ao industrial e ao professor / pesquisador Armando? Na verdade, todas as ameaças que foram feitas, elas foram feitas de forma ambígua. A gente, pela trama, não tem como definir que as ameaças foram feitas porque o industrial estava querendo desenvolver algo que, em tese, seria limitado pela compreensão da patente, ou se seria porque ele gostaria de ter os direitos da patente uma vez enquanto industrial. Na época em que a trama se passa, que é aí por volta de 1970, 1977, não existia a Lei da Inovação, que só foi feita aí aqui no Brasil por volta de 2004. Mas o Brasil já tinha essa intenção de utilizar o financiamento, o dinheiro que era destinado às universidades para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e agregar nos programas de desenvolvimento do país. Infelizmente, como mostra no filme, os professores viviam em um estado de alerta no contexto ditatorial, que era o contexto da época em que o filme se passa.
Então, alguns agentes infiltrados da ditadura estavam ali na universidade e, consequentemente, poderiam afetar o andamento de pesquisas, poderiam afetar a vida pessoal dos personagens, não à toa que acontece aquela cena no restaurante onde claramente vemos uma ação muito em relação do industrial ao professor, muito agressiva, muito austera. E isso é muito importante, essa é uma crítica muito importante do filme, porque até pouco tempo, na Covid-19, a gente vivia uma realidade em que o governo não protegia de fato os interesses científicos e tecnológicos em relação a esse desenvolvimento. Caso este que tivemos um boom e um aumento gigantesco do número de as chamadas fake news, ou seja, notícias falsas em relação às vacinas, em relação aos trabalhos dos cientistas e por aí vai. E a visibilidade que esse filme tem ganhado, ela é extremamente, extremamente importante, não só para o viés cultural brasileiro, para mostrar para o mundo que o Brasil ele tem muito mais do que apenas futebol, mas também para mostrar esse contexto de que quando um governo não se preocupa com o desenvolvimento científico e tecnológico do país, a gente tem um caos. O filme mostra para a geração atual a diferença gigantesca e absurda que é viver e fazer pesquisa em um sistema de governo totalitário, de regime fechado. Sempre lembrando pra gente que a democracia é de fato o que pode influenciar a todos, principalmente na ciência e no desenvolvimento do país.